Chegamos na 36ª rodada do Cartola 2025, faltam apenas 3 para o fim da temporada. Rodada um pouquinho mais difícil, são apenas 7 jogos válidos para o game. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 36ª rodada do Cartola 2025. Estamos praticamente entrando aí, né, nos últimos dias da temporada. Já chega aqui no vídeo deixando o like, clicando no joinha rápido de graça, dá uma baita força pro canal. Se ele não é inscrito, vamos encerrar essa temporada como inscrito aqui no canal. Então inscreva-se também. Estamos aqui com mais um conteúdo para ajudá-los a encerrar muito bem o Cartola 2025. Passamos aí pela rodada 35, foi a última, com média de 68,15 pontos para os cartoleiros. Mas na prática, quem está disputando para valer sabe que foi uma rodada de 100 pontos, na verdade. Aquela rodada com média de pontuação muito alta. Você vê aqui o extrato do nosso time principal, que fechou a última rodada com 117,54 pontos. Grande pontuação. Caio Jorge, Arrascaeta, né, puxaram essa fila de imitadas. Aliás, quem foi com um deles como capitão teve um grande diferencial, então mais uma rodada muito boa no geral aí para os cartoleiros. Quero saber quantos pontos vocês fizeram. Sei que muitos passaram de 120, 130 pontos. Me contem aqui nos comentários como é que foi a pontuação de vocês aí na última rodada, e parabéns aí pela mitada, tá certo? Mas vamos lá, pessoal, rodada um pouquinho mais diferente. Agora a rodada 36 com apenas 7 jogos válidos e o mercado fechando na quinta-feira, né? E jogos se estendendo da quinta até o domingo. Já aparecendo aqui o que a gente vai ter à disposição. Atlético Mineiro e Flamengo, Grêmio e Palmeiras já disputados na terça, Bragantino e Fortaleza na quarta-feira. Esses jogos não valem para o Cartola. O que vale, como eu falei, é a partir de quinta. Fluminense, São Paulo, Juventude e Bahia. Aí virando a página, teremos ainda Vasco Internacional válido, Santos Sport, jogo mais interessante aí para nós cartoleiros, Vitória e Mirassol, Ceará e Cruzeiro, e o último jogo válido para a rodada lá no domingo, Corinthians e Botafogo. Então vamos lá, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Walter do Mirassol. Walter é o melhor goleiro do Cartola 2025, média de 6,66 pontos, mas trago ele aqui, na verdade, dessa vez, com uma opção um pouco mais ousada aí nessa rodada 35. Afinal, é um jogo fora de casa, contra o Vitória, que precisa desesperadamente dos 3 pontos, né? Está nessa luta aí contra o rebaixamento, então é um SG um pouquinho mais complicado, mas o Walter deve trabalhar bastante, né? Ele já é um goleiro que faz muitas defesas, ele tem 101 defesas no campeonato, né? E um jogo nessas circunstâncias, né, fora de casa, contra um time que precisa muito, né, vencer, a tendência é o Walter trabalhar bem, né? E se eventualmente vem um SG, aí é um goleiro que pode estourar muito, né? Muitas vezes acaba sendo melhor do que você escalar um goleiro que é até mais favorito, mas depende muito do SG. O Walter, mesmo sem SG, como eu falei, pode pontuar com defesas. Aliás, Walter fez 13 jogos fora de casa, em 7, ou seja, em mais da metade, ele passou de 7 pontos, né? Aliás, a média do Walter fora de casa é melhor do que em casa. Então, Walter do Mirassol em destaque para vocês. Outras opções aí para o gol. O Gabriel Brazão do Santos e o Fábio do Fluminense, aí pensando mais no SG mesmo, dois times que são mandantes. Também temos Cássio do Cruzeiro, o Felipe Longo do Corinthians e o Léo Jardim do Vasco. Sempre lembrando, selinho verde ao lado do nome é que o jogador joga em casa na próxima rodada. Selinho vermelho significa que joga fora de casa. Seguindo agora com zagueiros, e ele está aqui, Thiago Silva do Fluminense. Bem, a indicação do Thiago Silva vem principalmente pelo desempenho do Fluminense em casa desde a chegada do Zubeldia ao comando do time. 7 jogos no Maracanã, 7 vitórias e apenas
um gol sofrido nesse período Zubeldia no Fluminense. Então, é um time que conquistou 6 dos últimos 7 SGs possíveis como mandante. O Thiago Silva, além disso, desse potencial aí do bom saldo de gols, a gente sabe que é um zagueiro bom aí na bola aérea, já foi poupado na última rodada, então a gente sabe que vai jogar nessa. E, aliás, né, defensores do Flu são interessantes para essa próxima rodada e eu destaco o Thiago Silva para vocês, certo? Outras opções aí para zaga, né? O Gustavo Henrique do Corinthians, o Luan Pérez do Santos, Ferrarese do São Paulo, aí logicamente pensando nos desarmes, né? O Vichalba do Cruzeiro e o Freitas, companheiro aí do Thiago Silva no Fluminense. Seguindo agora com laterais, ele está aqui mais uma vez, Reinaldo Kingnaldo. Não tem como, né? Praticamente fixo por aqui, simplesmente o quarto melhor jogador de todo o Cartola. É o melhor lateral, né? Não preciso nem falar, mas o quarto melhor jogador de todo o Cartola 2025, com média de 8,10 pontos. Só está atrás do Vitor Roque, do Arrascaeta e do Caio Jorge. Só isso. Depois vem o Reinaldo, né? Jogando demais nessa temporada. 13 gols, 6 assistências no Brasileirão, gol de tudo quanto é jeito. É gol de bola rolando, gol de falta como foi na última rodada, tem o pênalti, né, que é sempre um diferencial aí para o Reinaldo, então mesmo sendo um jogo fora de casa, estará no time mais uma vez, Reinaldo Kingnaldo do Mirassol. Outras opções aí para lateral. O Samuel Xavier do Fluminense, o René também é um nome interessante, Kaique Bruno do Cruzeiro, extremamente regular, e o William também, né, do Cruzeiro, é um nome legal aí para considerar. Temos ainda Souza do Santos, Paulo Henrique do Vasco e o Mateuzinho do Corinthians. Pessoal, estão gostando do vídeo? Gostaram até agora? Deixa o like aí, tá certo? Rapidinho, de graça, como eu falei, e me ajuda bastante. E me segue lá no Instagram, Professor Adriano CDC. Também estou por lá para ajudá-los aí com conteúdo agora nessa reta decisiva de temporada. Vamos começar a olhar agora para a parte mais ofensiva do time com os meias. Eu vou chamar ele, Barreal do Santos. Quietinho ali na dele, até porque, né, acaba sendo mais discreto, porque está num time que enfrenta muitas dificuldades, né, que é o Santos, mas dessa forma um pouco mais discreto, o Barreal é um dos melhores meias do Cartola 2025, média de 6,13 pontos, é o terceiro meia com mais gols no Brasileirão, ele já tem 9 gols aí no campeonato, só perde nesse quesito pro Alan Patrick e pro Arrascaeta, né? Vem de uma mitada aí contra o Internacional, né? Fez 13 pontos, o Santos vai estar sem o Neymar, que não deve mais jogar nesse ano, né? Então, tendência é o Barreal ser um pouco mais acionado, é um cara que atua, é meia no Cartola, mas na verdade atua mais avançado, e jogo em casa contra o rebaixado Sport, que vem sofrendo muitos gols, né? Então, um nome praticamente obrigatório para essa rodada 35, Barreal do Santos. Outras opções aí para o meio de campo. Rollheiser, também do Santos, o Matheus Pereira do Cruzeiro, Lúcio Acosta do Fluminense, Garro do Corinthians e o Alan Patrick do Internacional. E chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas e sem muita surpresa, quem eu vou chamar está aqui. Ele simplesmente o melhor jogador do Cartola 2025, Caio Jorge. Média de 9,53 pontos, passou um período ali de seca, mas ó, acabou. Voltou aí a marcar gol de tudo quanto é jeito, né? Parece até o Reinaldo, né? Mas lógico, né? Caio Jorge, atacante, só nas últimas 2 rodadas, 4 gols que vieram acompanhados aí de mitadas espetaculares, né? 17,6 pontos contra o Juventude, 23,7 pontos contra o Corinthians, jogo fora de casa, mas o Cruzeiro já bem tranquilo, querendo chegar bem aí para a reta decisiva da Copa do Brasil, enfrentando um Ceará que vem mais pressionado, em alerta. Então, mais uma vez, Caio Jorge é uma grande opção e vai chegar com aquela moral. Rodrigo, pode jogar na tela, porque é carimbo de capitão para o Caio Jorge do Cruzeiro. Disparado, o jogador que mais ganhou a faixa de capitão, que mais ganhou carimbo de capitão nessa temporada 2025 e vem correspondendo muito, né? Outras opções para o ataque, para fazer companhia aí para o Caio Jorge. O Lautaro Dias, do Santos, né? Centroavante contra o Sport, tem que escalar, né?
Yuri Alberto do Corinthians, Rayan do Vasco, Canóbio do Fluminense e o Eric Pulga, como um nome mais ousado aí, o atacante do Bahia. Técnico que eu vou trazer aqui é o Vojvoda do Santos, né? Apesar do Santos ter perdido o Neymar, não ser um time confiável, né? É um time que precisa muito vencer e joga em casa contra o já rebaixado Sport, né? Então, por isso, o Vojvoda aqui em destaque. Mas quem não quiser ir com o Vojvoda, tem também o Zubeldia do Fluminense. Coloquei a faixa de capitão aí no Caio Jorge, né? Mas quem quiser ser um pouco mais ousado, você tem Yuri Alberto, Rayan, até arriscar um Lautaro Dias, de repente, né? Pode ser uma opção aí bacana. Certo, pessoal? Vamos ver então como é que ficou o nosso time principal, rodada 36, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Walter no gol, Reinaldo e Kaique Bruno nas laterais, Thiago Silva e Luan Pérez na zaga, meio de campo com Rollheiser, Matheus Pereira e Barreal, e no ataque Yuri Alberto, Rayan e Caio Jorge, capitão. Técnico é o Vojvoda. O custo do time, 129,97 cartoletas. No banco estão Brazão, Samuel Xavier, Freitas, Hércules e o Lautaro Dias. Pessoal, fechamento de mercado no meio da semana, na quinta-feira, então eu não consigo fazer live para vocês. A gente vai retornar com as lives lá, na verdade, na última rodada, na rodada 38, que vai ser a última rodada do campeonato, a última rodada em fim de semana. Mas fiquem de olho lá no Instagram, como eu já alertei aqui, né? Fiz o convite algumas vezes durante o vídeo, né? Porque lá sim eu vou responder caixinha de perguntas, então vou responder as dúvidas da rodada por lá para vocês no dia do fechamento de mercado na quinta-feira. Vamos agora para o nosso time de valorização. O foco aqui é ajudar quem disputa aquelas ligas patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Então, o negócio aqui, pessoal, é ganhar cartoleta, né? Última rodada, você vê o extrato desse time, ganhou 12,79, né? E o patrimônio acumulado está em 422,71 cartoletas. Time valorização, rodada 36, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Gabriel do Sport no gol, pensamento aqui mesmo em defesas. Nas laterais, Souza e Igor Vinícius. Na zaga, Carlos Cuesta e Thiago Silva. Meio de campo com Hércules e Rafael e Garro. E o ataque com William José, Rayan Capitão e Gabriel Tagliari. Técnico Vojvoda, custo time 96,79. No banco estão o Longo, o Anguilhieri, o Camutanga, o Martinelli e Carboneiro de luxo no time de valorização. No time principal é Lautaro Dias de luxo. Tanto um time quanto o outro, não recomendo que vocês copiem ao pé da letra, né, pessoal? Por isso, principalmente o time principal. Por isso eu passo várias opções aí em cada posição. Vai depender muito da sua estratégia, se você quer manter liderança, se você quer arriscar um pouco mais para tentar tirar a diferença. Então, adaptem o time de acordo com a realidade de vocês e tenham sempre as apostas pessoais, tá certo, pessoal? É isso desde já, né? Boa sorte a todos, é a reta final, quero vocês se dando muito bem, pessoal. Espero que o vídeo ajude bastante, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.